Dosagem de insulina. Para que serve? Quando que deve ser dosado? Por que que o médico pediu? E como interpretar essa dosagem de insulina? É isso que a gente verá nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo, compartilha ou até mesmo se inscreve no canal, que semanalmente temos novidades por aqui. Então, já vou compartilhar aqui com vocês uma tela para a gente entender certinho para que serve essa dosagem de insulina. Então, se a gente pensar, a dosagem de insulina, ela é solicitada, deve não, mas ela é solicitada em um momento específico da vida do paciente. E, né, a primeira pergunta que vem à cabeça é: para que dosar essa insulina? Por que fazer essa dosagem? Se a gente pensar, a insulina ela é um hormônio produzido pelo pâncreas que tem como função tirar a glicose que está na corrente sanguínea e mandar ela para dentro da célula para ser utilizada como fonte de energia do nosso organismo, certo? Aí tudo bem. Só que essa insulina, ela é produzida pelo pâncreas e em algumas condições, por exemplo, patológicas, seja hereditárias ou até mesmo por estilo de vida, né, que é o caso, elas perdem a sua função ou até mesmo deixam de ser produzidas. Quando? Quando a gente tem, por exemplo, o diabetes tipo 1. Esse diabetes tipo 1, ele é uma doença genética em que o pâncreas para de produzir insulina. Então, eu zero a produção dele, faz a dosagem, está zerado. Mas eu tenho o diabetes tipo 2. O que é a condição do diabetes tipo 2? É quando eu tenho uma ineficiência ou até mesmo uma diminuição na quantidade de insulina. Então, meu pâncreas, devido ao longo da vida, né, ele vai sendo sobrecarregado e chega lá no final ele está um pouco cansado e a insulina que ele produz já não é tão eficiente ou até mesmo numa quantidade suficiente no início. E aí surge o diabetes tipo 2, em que a pessoa ela tem um aumento da sua glicemia, ou seja, da sua glicose na corrente sanguínea. Porém, quando o paciente ele tem um diabetes tipo 2, o diagnóstico ele é feito pela avaliação da concentração de glicose na corrente sanguínea, como a gente já viu num vídeo aqui no canal. Vou deixar até aqui linkado para vocês no comentário. E aí, esse é o tipo de diagnóstico. Eu vou lá e avalio a concentração de glicose na corrente sanguínea. Mas existe uma condição que a gente fala que antecede esse diabetes tipo 2, que é o paciente que ele é resistente à insulina. Como assim? É uma condição em que essa insulina, ela não, ela não está sendo eficiente, ou seja, ela não está conseguindo exercer esse efeito aqui de forma eficaz, né? Mandar a glicose da corrente sanguínea para dentro da célula. Mas ao mesmo tempo, ele também não chegou no diabetes tipo 2, ou seja, é uma condição que antecede esse diabetes. Como assim? O paciente, ele tem uma insulina um tanto ineficiente, então a gente fala que ela está resistente, ou seja, a célula é resistente àquela insulina, não responde de forma adequada àquela insulina, e aí o pâncreas aumenta a produção da insulina para tentar compensar uma coisa ou outra. Ou seja, se eu tenho uma insulina que não está melhor, não está funcionando bem, então eu aumento a sua concentração para que mais insulina faça o mesmo efeito. E aí a gente tem o que a gente conhece como resistência à insulina compensada. Então eu consigo manter a concentração de glicose normal. Com o tempo, né, esse pâncreas não consegue manter essa hiperatividade na produção de insulina e começa a ter uma descompensação das células beta e, portanto, uma intolerância a essa glicose. Começo a aumentar a concentração de glicose na corrente sanguínea até que chega a uma insuficiência das células beta, tanto na produção, na quantidade de insulina quanto na eficiência, né, na função dessa insulina, levando ao diabetes tipo 2. E aí, o paciente ele já está acometido com aquela doença. Então, quando eu penso em insulina, em dosagem de insulina, eu não estou querendo avaliar se o paciente ele é diabético tipo 2. Gente, isso é muito importante. Eu estou querendo avaliar se o paciente tem uma condição que antecede o diabetes tipo 2, entenderam? Então, é uma condição
que antecede, eu consigo fazer com que esse meu paciente mude o estilo de vida, se ele tiver resistente, né, emagreça, porque normalmente é comum em pacientes obesos, que ele melhore, que ele tenha uma alimentação e uma atividade física mais frequente, de melhor qualidade. Então, a resistência à insulina, que é detectada pela dosagem de insulina, ela antecede o diabetes, certo? Isso é muito importante. Então, a gente pode pensar que para que serve a insulina? A insulina serve para a gente avaliar aquele paciente que tem que o médico suspeite que tem uma resistência à insulina, tá? Então, não é aquele paciente diabético, é aquele paciente que tem uma resistência. E quando que eu devo dosar, né? Quando esse médico observa, por exemplo, que o paciente está pré-diabético, então ele está na concentração de glicemia em jejum de 100 a 125. Quando ele tem, por exemplo, uma síndrome de ovário policístico, por exemplo, ou seja, condições, ou às vezes ele é obeso, hipertenso, tudo isso são condições que favorecem. E aí, a insulina, ela deve ser dosada. O que que acontece com a insulina? A insulina, ela é dosada, ela é liberada, gente, ao longo do dia. Porém, ela existe os seus picos, né, após a alimentação. Então, eu almocei, eu libero mais insulina para arrancar essa glicose da corrente sanguínea e mandar ela para dentro da célula. Eu jantei, a mesma coisa. Aí fica uma dica extra nesse vídeo. Se você é daqueles que gosta de um docinho, nossa, eu amo docinho, não consigo ficar sem. O que que eu faço? Você coma esse doce antes, não, após o almoço, logo após o almoço. Então, você vai pegar aquele docinho que você é doido por ele e você vai comer após o almoço, logo após o almoço, não com intervalo de 2 horas. Por quê? Porque daí você vai aproveitar o pico de insulina do seu almoço, porque você já comeu arroz, já comeu feijão, já comeu batata. O docinho a mais vai ser mais um up ali de carboidrato para essa insulina mandar para dentro da célula. Mas você não fica aí o tempo inteiro fazendo com que você tenha liberação de insulina, picos de insulina, certo? Então fica a dica. E qual que é o valor de referência para essa insulina? O valor de referência é de 2,6 a 25 micrômetros por ml. Esse é o valor de insulina. Porém, só essa dosagem, se está aumentada ou se está diminuída, não faz muita diferença. O que que é importante? A grande questão aí para a dosagem de insulina são o cálculo de dois índices muito importantes, que são índices matemáticos, que é o ROMA, índice ROMA. O que que é isso? Um modelo matemático que vai avaliar, né, a resistência e a funcionabilidade dessa insulina. Ou seja, ele tem dois índices, que é o ROMA-IR, ou ROMA-R1I, que avalia a resistência à insulina, e o ROMA-beta, que avalia a capacidade do pâncreas em secretar essa insulina. São esses dois índices matemáticos, cálculos matemáticos, que fornecem resultados importantes. Nem todo médico gosta disso, tá? Tem médico que defende que não tem uma indicação clínica, uma relação clínica muito efetiva. Porém, ele é utilizado. Para isso, deve ser dosado a concentração de insulina e também de glicose em jejum. Então, para eu fazer o cálculo, né, vou baixar aqui meu vidinho, para o cálculo do Roma beta, eu vou levar em consideração 20 vezes a concentração de insulina dividido pela concentração da glicose menos 3,5. E o Roma I, ou RI, né? Eu vou levar em consideração a concentração de insulina obtida vezes a concentração de glicose obtida dividido por 22,5. E aí eu tenho os valores de referência. Roma beta é entre 167 a 175 e Roma I inferior, ou seja, deve ser menor do que 2,5. Por que menor do que 2,5? Porque se o Roma I ele for maior do que 2,5, isso quer dizer que eu estou tendo que ter uma concentração de insulina maior
para manter a mesma glicemia. Se eu preciso de mais insulina para manter a mesma concentração de glicose na minha corrente sanguínea, isso quer dizer, gente, que a minha glicose, a minha insulina está ineficiente, a minha insulina já está resistente, certo? Por isso que a gente fala que o paciente é resistente à insulina. Então, se o paciente tiver uma concentração de Romair menor que 2,5, tudo bem. Agora, se tiver maior, aí tem que acender o alerta, porque pode ser que esse paciente esteja já resistente à insulina. Lembrando que é uma condição que antecede o diabetes tipo 2. Se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou também me segue lá no Instagram, doutorafrancine.análises clínicas, que eu sempre estou deixando informações, inúmeras informações sobre os exames laboratoriais e a interpretação desses exames laboratoriais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário e muito obrigada, até a próxima.